Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos que vão estar assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal da Pastora do Vale. Queridos, se vocês quiserem deixar o seu joinha, se quiserem hypar o vídeo, eu agradeço desde já, ok? Sem muitas delongas, vamos falar sobre esse assunto que eu preciso falar, que eu não queria falar. Não estou aqui para condenar, porque cada um já se condena a si mesmo com os seus atos, com os seus pecados. Estou assistindo aí em várias plataformas a respeito desse pastor da igreja de Marabá, do Belém do Pará. Olha, eu fiquei chocada, mas sim, a gente espera, nestes últimos tempos que estamos vivendo, a gente espera que coisas horríveis, escandalosas venham a acontecer, que vai envergonhar o evangelho. Jesus falou que é mista que vê os escândalos, é mista que venha as vergonhas, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Jesus já deixou isso bem claro. Ah, pastor, mas você está propagando o escândalo. Eu não. Não estou eu propagando, apenas a internet já está entuchada de tanta gente falando sobre este assunto. Eu não conheci esse pastor, vim conhecer através dessa vergonha, desse escândalo. Então não sou eu que estou propagando. Eu aqui vou comentar para deixar um alerta, porque é preciso que a gente fale. Tem muitos pastores que estão em adultério em cima do altar. Tem muitos pastores que estão em pecado, conduzindo o rebanho do Senhor. Usando de mentira, usando de engano, mas a Bíblia diz que aqueles que usam de engano não ficam na minha casa. Esse pastor, deixa eu mostrar aqui a foto dele, irmãos. Esse pastor, aqui ó, tá vendo? Tendo um relacionamento 6 anos, 6 anos com a sua nora. Você sabe o que isso me fez lembrar? Vocês lembram de um pastor que matou a nora porque tinha um relacionamento com ela, a esposa do filho, e ele matou ela, ainda foi no velório delas. Isso aconteceu e esse pastor está preso até hoje. Ainda foi no velório dela. Ô gente, aonde que chega o sentimento do ser humano quando o pecado atua na vida dele? Gente, não brinque com o pecado, não. Não brinque com o pecado, gente. O pecado é traiçoeiro. O pecado... Vocês lembram de Davi quando cometeu aquele adultério? Que ele completamente foi quem mandou matar Urias? O pecado... A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando esses homens se enrolam no pecado deles, eles fazem coisas horríveis. Porque é o pecado que faz isso. Dentro desses corações. Quando você abre a porta para o pecado vai te destruir. O pecado vai acabar com você. A Bíblia diz, queridos, que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Quando a pessoa peca, ele tenta esconder aquele pecado dele, cometendo outro pecado. Foi o caso de Davi. Davi adulterou e para esconder o pecado dele, quando a mulher apareceu grávida, aí sabe o que mandou fazer? Executar o marido. Tirar o marido da jogada para ficar com a mulher grávida. O que se faz em oculto, pode ter certeza, pode demorar anos, Deus traz à tona. É Deus que está fazendo isso. O relógio de Deus rodou e deu 6 anos para esse pastor de Marabá se converter, mudar as atitudes. Irmãos, vocês têm noção o que é 6 anos? Vocês têm. Não é 6 dias, não é 6 meses, são 6 anos. Deus deu para esse pastor se converter. Vocês acham que Deus não falou com ele
nenhuma vez? Vocês acham que Deus não falou no coração dele para ele parar? Eu tenho certeza que Deus falou, porque Deus fala. Deus fala. Deus fala. Eu acredito que quando ele deitava na sua cama, com a sua mulher, eu não sei se a mente dele já estava cauterizada, porque acredito que estava 6 anos, é porque a mente já estava cauterizada. Ele estava gostando de pecar. Mas a consciência no fundo dizia que ele estava em pecado. Deus falava. Mas será que Deus estava neste homem? Com certeza. O Espírito Santo, ele vai embora. Porque Davi disse, Senhor, não retire de mim o seu Espírito Santo. Davi, ele se humilhou ao extremo. Davi se humilhou a Deus e pediu que Deus não retirasse o Espírito Santo dele. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado, Deus e o pecado não têm comunhão. Com certeza Deus não estava mais neste homem. Porque quando ele pecou, esse pastor, se ele se arrependesse, ele ia pagar com as consequências. E Deus a perdoaria. Mas ele foi muito frio. Porque, irmão, se a pessoa caiu, porque foi naquele momento. Mas, irmão, 6 anos. A pessoa tem tempo para pensar. A pessoa tem tempo para refletir. E este homem era o presidente da igreja. Enganando a todo mundo. Enganando o rebanho do Senhor. Enganando os obreiros que estavam ali. E ele usufruindo de alto salário. Porque esses homens ganham um salário alto. Sabe? Ganhando os seus benefícios. Através do seu cargo. Então ele sabia que desde o momento que a igreja viesse descobrir, os líderes, a bomba viesse explodir, ele ia perder suas mordomias. E esses homens não querem perder suas mordomias, seus bons salários. Então fica com o seu pecado incubado ali, morto espiritualmente, morto, porque Deus não estava mais naquele homem. Aquele homem era um defunto no altar. Aquele homem era um morto no altar, ele estava morto, Deus não estava mais dentro dele. Jesus não estava mais dentro dele, porque Jesus não compactua com o pecado. E aquele homem conduzindo o rebanho do Senhor, em cima do altar. Olha, irmãos, é por isso que eu falo que quando aquele profeta, lá em Camboriú, profetizou aquelas coisas lá no altar, quando aquele pastor foi pregar, muitos disseram que era da carne. Mas o que ele falou tem a ver com tudo que está acontecendo na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está sendo, principalmente do Pará, uma vitrine de escândalo e vergonha. Quantas vergonhas está acontecendo com os pastores. Esses pastores trazendo escândalo. E são homens da alta patente. São homens de autoridade. E vou dizer que exemplo que esse homem deixou. Que exemplo este homem idoso deixou para os jovens, para os homens mais novos da sua igreja, do seu ministério. Que exemplo este homem, numa idade dessa, deixou. Olha a idade dele. Ele já é um senhor. É um senhor. Vou deixar a foto dele na capa. Irmão, se fosse um novo, já era assim, rejeitado. Essa atitude, imagina uma pessoa numa idade dessa. Uma pessoa que era para deixar um legado de exemplo. Um legado de santidade. Que legado que este homem deixou? Traindo a sua esposa. Traindo o filho. Traindo a igreja. Que legado que esse homem deixou, irmãos? Aí desativa todas as suas redes sociais. De tanta vergonha. Sabe por quê? Deus disse para Davi, o que você está fazendo no escondido, Davi? Eu vou fazer a luz do dia. Ele estava escondendo. Esse pastor aqui estava escondendo o adultério dele. Eu acredito que Deus falou a mesma coisa que falou com Davi. Você está escondendo da minha igreja. E tem uma profecia rolando aí, que eu vi em alguns canais,
de um homem que profetizou, da máscara que estava ali. Irmão, tem muita máscara ainda para cair. Unja os teus olhos para que você não fique escandalizado. Tem muita máscara ainda que Deus vai tirar. Doa de quem doer. O escândalo vai aumentar, mas Deus vai fazer isso. O que eles estão fazendo em oculto, Deus vai fazer vir à luz do dia. E será revelado, e pior que é revelado na internet. Está no tempo da internet? Se Davi tivesse no tempo da internet, o pecado dele vinha para a internet também. Deus está fazendo isso. É um escândalo, mas cada um vai pagar pelos seus atos. Cada um. Irmão, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. É morte. Esse pastor brincou com o pecado. Ele brincou 6 anos com o pecado. A Bíblia diz que os lábios da mulher estranha são laços de morte. O que é mulher estranha? É a mulher que não é tua. Buscar mulher alheia. Não deseje nada do teu próximo. Disse Deus. Não cobice nada. Esse pastor cobiçou a mulher do filho dele. Irmãos, quantos crentes vão sair desta igreja e até ir para o mundo? De quem Deus vai pedir conta? Quantos crentes que não tem estrutura para ver uma atitude dessa de um homem que eles botavam tanta fé, que eles acreditavam que era um homem de Deus, irmão? Isso é um balde de água fria. Quantos que não tem estrutura para um baque desse e sai da presença do Senhor, vai para o mundo, porque eu pensava que aquele homem era santo. Olha o que ele fez, irmão. Não desvie do caminho do Senhor por causa do pecado de ninguém. Não saia da presença de Deus, porque você também vai pagar. Você pode ir para o inferno por causa do pecado do outro? Não faça isto. Jesus tem que ser o centro da tua vida, não homens. Homens caem, homens tropeçam, homens vacilam, homens pecam, homens mentem, homens enganam. E eu falo de pastores. Jesus tem que ser o alvo da sua vida. Aconteça o que acontecer, não largue Jesus por nada. Por isso que Jesus disse, muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, eu falei línguas em teu nome. Sabe o que ele vai ouvir da boca de Jesus? Aparta de mim, malditos, amaldiçoados, condenados. Eu não te conheço. Jesus não conhece essas pessoas. Eles são bodes no meio das ovelhas. Bode, ele vai botar a sua esquerda, mas as ovelhas do Senhor vai colocar a sua direita. Esse pastor tem um preço a pagar. Davi, Deus perdoou, mas Deus falou, a espada nunca vai sair da tua casa. Satanás entrou na família de Davi e começou a atuar. O filho estuprou a própria irmã. Depois o irmão matou esse irmão por causa do estupro. E depois Absalão tomou o trono de Davi. Teve que Deus interferir e tirar Absalão de cena. Mas Davi não culpou ninguém. Davi sempre disse, Deus, castigue a mim, eu sou culpado. Será que tem alguém que assume seu pecado e diz, eu sou culpado, castigue a mim? Mas Deus permitiu que Satanás entrasse na casa de Davi e causasse aquilo. Porque o pecado abre uma porta gigante. O pecado abre uma porta para Satanás entrar no meio da família, entrar na sua vida, entrar na minha vida. Tome cuidado com o pecado, irmão. O pecado, o salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 6 anos esse pastor teve tempo de se arrepender. Mas esse povo não se arrepende, ele gosta de pecado escondido. Foi descoberto porque a mulher botou câmera e descobriu. Porque senão ele estaria, para não perder os status, o bom salário da igreja, ele estaria ainda hoje o seu pecado incubado, escondido, cometendo iniquidade com a sua nora.
Que vergonha. Que decepção. Que tristeza. Como está no coração do nosso Deus. E olhar do céu e ver tanta imundícia nos altares. Mas Deus vai limpar. Deus te abençoe. E aguarde os próximos capítulos. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.